Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que nos dá ricas oportunidades de podermos estar diante da sua presença em um caminho perfeito, o caminho que o nosso Deus preparou para cada um de nós. E nesse domingo lindo que o Senhor nos presenteou, eu gostaria mais uma vez de compartilhar com você sobre o que Deus tem direcionado aos seus filhos, à sua igreja. E mesmo à distância, a palavra é a mesma, ela não muda, as verdades são as mesmas. E eu quero lhe convidar nesse momento para adentrarmos diante da presença do nosso Cristo, do amado Espírito Santo que habita, que nos selou, em oração, pedindo a Ele conhecimento, sabedoria e discernimento, para que a nossa mente possa aderir, que ela possa absorver as coisas celestiais. Ore comigo, por favor. Amado e eterno Deus, nós queremos te louvar nesse momento, te dizer que nós somos totalmente dependentes de ti, Pai. Como uma criança recém-nascida, como uma criança que não tem estabilidade nenhuma, e ela confia em todos os aspectos da sua sobrevivência em seu pai e em sua mãe. Se deixá-la só, ela morrerá. Assim somos nós, Paizinho. Nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua, não intuição, mas do teu esclarecimento, do teu amado Espírito Santo falando com cada um de nós, nos direcionando. Pois sabemos que os dias eles são terríveis, terrivelmente maus, e a escuridão do pecado, da iniquidade paira em toda a nossa sociedade. Meu Senhor, nós precisamos da tua luz, nós precisamos, Senhor, de amparo psicológico e mais ainda espiritual, para podermos, meu Senhor, caminhar, para podermos ficar firmes diante de ti. Meu Senhor, quero lhe pedir perdão, porque nós nos encontramos em falha contigo. Várias vezes nós nos pegamos cometendo algumas falhas. Nós te pedimos perdão como igreja, que deveríamos congregarmos, como a tua palavra diz, em uma só unidade, no compartilhar do pão, nas orações, nos ensino que o Senhor nos deixou. Nós queremos te pedir perdão, porque as nossas mãos, muitas das vezes, elas estão pesadas para erguer em louvor e adoração a ti. E os nossos joelhos, muitas das vezes, não se dobram diante da tua presença santa e poderosa. Meu Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque o Senhor nos deu tempo, muito tempo,
e nós não temos utilizado esse tempo com sabedoria. Então eu venho lhe pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, de cada família, de cada lar. E eu quero te agradecer mais uma vez por esta rica oportunidade de poder expressar o teu amor. Eu oro em nome de Jesus, em favor de todas as famílias que me assistem nesse momento. Amém. Vamos adorar o nosso Senhor, vamos glorificar, e mesmo na sua casa, se você quiser exaltar, se você quiser pular, cante conosco, vamos glorificar o nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque podemos até estar no deserto, mas Tu és o nosso caminho, é o Senhor que nos direciona todos os dias. Muito obrigado, porque Tu és o nosso caminho no deserto. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, exala os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, exala os corações, Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus
e sei quem tu és, e sei quem tu és. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus de milagres. Glórias ao teu nome por isso. Posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Puxo o meu milagre vai chegar, eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, puxo o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, tua morte, tua cruz, meu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, meu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer.
nosso milagre. Então vamos dar continuidade, e eu quero aqui aproveitar o ensejo para parabenizar alguns dos nossos irmãos e dizer que é um prazer, é uma honra. A mim, como seu pastor, eu quero te dizer que é uma honra muito grande tê-los, vocês, como membro, e estar no hall da minha amizade. E essa semana o nosso querido Cris Braia completou mais um ano de vida. Eu já o parabenizei, mas mais uma vez eu quero dizer ao irmão que você é uma pessoa que tem muito talento no reino de Deus, você é um jovem que está nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe, te guarde, proteja os seus projetos de vida. E a nossa irmã Gabriele Pinto de Oliveira, nossa querida Gabi, obrigado pela sua disponibilidade no reino de Deus, de estar sempre com as crianças na recepção. Nós te amamos muito, e em particular eu oro por você, pedindo a Deus que lhe proteja, que proteja os seus passos, os seus projetos de vida. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. E o nosso querido irmão André Guedes, o vulgo Chaves, Deus te abençoe, meu querido, Deus te guarde, ilumine, Deus ilumine a tua alma, para que você não possa ir para o lado da escuridão. Deus tem te protegido e você sabe disso. As marcas que você tem no seu corpo é um sinal de que Deus está com você, para que você olhe e se lembre que Deus está contigo. Eu tenho uma marca no meu corpo também, desse amor maravilhoso. E o nosso querido irmão Paulinho Leão, que está distante, em Portugal, que Deus te abençoe, meu querido, te guarde, guarde sua família, que a sua entrada e a sua saída, assim como todos da sua família, sejam protegidos pelo nosso Senhor Jesus. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Meus queridos, quero compartilhar mais uma vez sobre a fidelidade de Deus. Como nós estamos à distância, eu não sei como você está, e nem poderia saber, mesmo que nós estivéssemos nos nossos cultos presenciais, mas o Espírito Santo, o qual nós temos um compromisso, uma aliança, ele te conhece assim como me conhece, e ele tem nos dado força, coragem e conhecimento através da palavra do nosso Senhor. E sabemos que os nossos caminhos, me referindo a toda a humanidade, é traçado pelos nossos projetos ou não. É um dia após o outro, e temos as nossas ações, temos as nossas conquistas, baseada no que nós estamos fazendo dentro deste caminhar, até que a morte física venha nos tirar desse plano físico. Eu quero compartilhar hoje com os amados, em Lucas capítulo 24, verso 13, também um texto bastante conhecido dos irmãos, sobre o caminho de Emaús. E o caminho de Emaús, ele nos revela que Jesus, ele caminhou com aqueles dois homens, um por nome de Cleopas, e eles não perceberam o caminhar de Jesus ao lado dele, porque os olhos deles foram vedados para não ter o conhecimento. E a palavra de Deus diz assim, um texto bastante conhecido, 24:13 de Lucas: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou:
sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao aproximarem-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Até aí, meus queridos. Amados, eu fico a entender que a palavra de Deus, quando estou viajando, procurando entender cada tópico, cada palavra, o histórico de todo aquele contexto, sobre um caminhar, sobre o nosso caminhar com o nosso Deus. E aqui essa mensagem, esse bate-papo, quando dois caminhavam em direção a Emaús, Jesus se aproxima dele de uma forma sutil e começa a conversar, a entrar naquela conversa. E o que me chamou a atenção aqui, no verso 15, que ele diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Não está sendo assim, ou não já aconteceu com alguns de nós, de os nossos olhos se fecharem e nós passamos a uma leitura e nós não temos um entendimento do que está sendo lido? Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Por que os olhos deles foram impedidos de reconhecer? Primeiro, que Jesus, ele tinha autoridade, ele tem e tinha autoridade na época do contexto sobre todas as nossas percepções, porque ele conhece a intenção do nosso coração. Se ele se aproximasse de uma forma como Jesus, como ele era, eles iam ficar assustados de imediato e correr de volta. Eu não sei quantos quilômetros eles já tinham andado, mas eles iriam, Jesus queria passar uma lição, Jesus queria ter aquela conversa e transmitir a ele uma convicção de que ele estava vivo. Por isso Jesus fecha
o entendimento da visão. E aquele bate-papo continuou por 11 quilômetros. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei de pegar aqui, fazer um convite assim, por exemplo, eu, a Marili, a Moza, mais algumas pessoas, Celina, para irmos até a casa da Nilsara. Eu creio que é mais ou menos esse percurso. Caminharmos sem celular, sem dinheiro para lotação, para o Uber, e compartilharmos durante esse percurso sobre as maravilhas de Deus. E eu fiquei pensando comigo, o que aconteceria nesse caminhar? Será que nós ficaríamos apenas conversando sobre as maravilhas do nosso Deus? Ou será que fugiria o assunto rapidamente? Foi só uma colocação que veio na minha mente. Mas Jesus queria isso. Ele queria manter a mentalidade daqueles dois sobre o processo do seu sofrimento e da sua morte e ressurreição. Por isso ele cativou, e aqui ele continua, aqui no verso 19, no verso 21 ele diz: e nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Uma decepção estava latente no olhar e no coração daqueles dois homens, porque eles tinham depositado toda a sua fé em um profeta, em um homem de Deus. Mas a partir do momento que ele entrou em declínio de força, de poder, aparentemente à vista deles, eles ficaram decepcionados. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, porque Israel, outrora, há tempos atrás, era uma nação muito poderosa. Então, eles disseram assim, Jesus disse no verso 25, o ensinamento que Jesus estava transmitindo a eles. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Jesus usa nesse argumento, nesse bate-papo com aqueles dois homens, explanando a eles de uma forma assim: eu estive com vocês, demonstrei todo um poder, vocês têm conhecimento dos profetas, vocês têm conhecimento das profecias, mas é difícil o entendimento entrar na mente de vocês. E Jesus fez uma explanação lá de Moisés, lá de trás. Como é difícil nós entendermos que os fins chegaram. Como é difícil entender que o maligno está bem aí na nossa frente, agindo através dos poderosos da terra para fechar a igreja do Senhor. Como é difícil de entendermos que Jesus está nos pedindo: ei, acabou o tempo, agora é um encontro que eu vou ter com a minha igreja. É difícil de entendermos que as Escrituras estão nos mostrando tudo e nós preferimos as notícias. Jesus passou por essa situação com dois homens. E nessa oportunidade que ele nos dá de entender, porque no final dessa conversa, eles reconheceram, e eu acho lindo nessa parte, quando eles dizem: entra conosco, Senhor, fica, pois já é tarde, o dia está findando. Um pedido que eles fizeram a Jesus, mesmo sem estar reconhecendo. É isso que eu e você temos que fazer nesse momento. Fica, Senhor, comigo e me explica, porque o meu entendimento, ele não está captando a tua mensagem. A minha carne está inserindo o que é próprio dela no meu entendimento. A minha carne, ela está tendo mais força nessa caminhada, nesse caminho, nesse caminhar da vida, de que as tuas palavras. Nós temos que ser sinceros,
porque Ele nos conhece. Meu Senhor, eu dei uma esfriada durante esses dias, e eu quero aproveitar para endossar esse texto no Salmo 91, depois eu venho aqui no 19, porque eu percebi essas últimas mensagens, primeiro que poucas pessoas estão entrando para assistir as mensagens, e em segundo lugar, o índice de pessoas que vieram ceiar foi muito pouco. Pegar a ceia e levar para sua casa para ceiar. No meu entender de homem, a ceia do Senhor não está tendo tido tanta importância. A ceia do Senhor representa o seu corpo e representa o seu sangue. Foi necessário o Filho de Deus morrer para que a minha vida e a tua vida tivesse valor, porque para o maligno, para Satanás, o único valor é a morte, e um distanciamento dos caminhos do Senhor nos traz um esfriamento, e uma vez que eu saio dos caminhos do Senhor, eu estou na escuridão. E o Salmo 91, ele nos alerta ao seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Quem pode dizer ao Senhor? Aquele que está habitando, aquele que mora aonde? No abrigo do Altíssimo. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha uma promessa linda do nosso Deus: Ele o livrará. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Que veneno é esse, pastor? De que o senhor está falando? Daquele veneno lá do Jardim do Éden. Estou falando da mesma serpente que se aperfeiçoou em conhecer o ser humano, as fraquezas do ser humano. E ele diz: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Mas, pastor, eu perdi um ente querido, estou muito triste. Perfeitamente. Muitos perderam e estão tristes. E isso é natural, a dor, o choro que vem em nossos olhos, o doer da nossa alma faz parte, porque aquela pessoa nós não vamos mais ouvir o som dos passos dele, aquela pessoa nós não vamos mais ouvir a voz, nós não vamos mais poder abraçá-la. Mas eu quero te dizer uma convicção e uma certeza, que essa pessoa que estava com Cristo Jesus, ele está muito melhor do que eu e você. E ele está nos esperando, ele ou ela está nos esperando, como se fosse numa torcida. Ei, fica no caminho, não saia do caminho, venha para cá, aqui é gostoso demais, larga tudo isso aí. E a palavra de Deus, ela nos dá uma vitória, uma convicção tão forte. Não é assim que está acontecendo com você? Você não está seguro no seu lar, não está firme. Porque ele diz no verso 4, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. A fidelidade de Deus que não muda. A nossa muda, mas a de Deus não. Tudo isso porque nós estamos habitando num abrigo do Altíssimo. Tudo isso porque eu entreguei a minha confiança e estou tentando, numa luta muito forte, negar a mim mesmo. Mas há uma necessidade desta luta, há uma necessidade desta guerra espiritual, uma guerra carnal comigo mesmo, para permanecer nesse caminho.
E eu quero continuar aqui com você rapidamente para finalizar. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Tem uma praga devastando, tem uma praga espalhada por todos os lugares, nós não sabemos, ela é invisível, mas aqui nós temos um abrigo, aqui nós temos um Deus, um Pai, que nos protege, que nos limpa. E ele diz no verso 5, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Sabe, esses que estão por dinheiro, deixando que vidas se vá? Sabe, esses que estão com toda a responsabilidade de gerir, de estar ali, porque não têm o conhecimento da verdade, eles são ditos como ímpios. E ele diz, você verá, simplesmente olhará o castigo dos ímpios, o castigo daqueles que não têm, que não estão nesse caminho, o castigo daqueles que não habitam nesse esconderijo do Altíssimo. Verso 10, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua casa. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhes darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está falando àqueles que habitam, àqueles que estão firmes. Deus está falando de um veneno, de uma peste, que sorrateiramente anda na escuridão. Deus está falando que ele nos protegerá dessa praga, desse veneno mortal. Não estou me referindo a coronavírus, porque ele pode proteger, ele já me protegeu, ele já te protegeu, e aqueles que ele colheu pertencem a ele, ou não, mas a vontade soberana dele é absoluta, e disso o homem pode falar sobre isso. Então ele nos diz, meus queridos irmãos, que nós vamos pisar o leão e a cobra. Quem é o leão que ruge querendo matar? Quem é a cobra? Quem é a antiga serpente, a não ser Satanás? Ele nos protegerá, ele nos guardará desse veneno mortal. Então, meus queridos irmãos, eu quero te dizer que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Por todas as coisas que nós estamos passando, você está firme, e se você fechar os teus olhos e respirar num momento, você vai perceber que ele está com você. Você vai perceber que tem anjos ao redor da tua casa, tem anjos protegendo o teu filho, a tua família, contra as ciladas do maligno nesses últimos momentos que nós estamos vivendo. Vamos ficar debaixo da proteção do Altíssimo, vamos ficar debaixo das asas do Todo-Poderoso, para que no dia do nosso Senhor Jesus, ele venha dizer: filho, filha, chegou a hora. Então vamos continuar adorando, vamos continuar na palavra do nosso Deus, vamos continuar no caminho, ouvindo, pedindo o reforço do Espírito Santo, que ele venha trazer o entendimento às nossas mentes. Deus te abençoe, Deus te guarde e continua firme, que Deus possa te dar uma semana linda, abençoada, que você possa sentir a presença do Espírito Santo te conduzindo nesses últimos dias. Você tem o selo do Espírito Santo, você tem a companhia do Espírito Santo, você é filho, você é filha, você pode clamar: pai, paizinho,
Socorre agora nesse momento. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Eu quero transmitir agora a você os nossos avisos. E nós vamos retornar os nossos cultos presenciais dia 4 de abril. 4 de abril, culto presencial à noite, a partir das 19 horas. Com todo, do jeito daqueles segmentos passados. Máscara, álcool em gel nós vamos ter à vontade. Aferir ali a temperatura. Se você estiver tossindo, estiver gripado com algum, não venha, fique em casa, para nós termos o cuidado com os nossos outros irmãos. E é assim que vai funcionar daqui para frente. E dia 11, nós vamos retornar a nossa EBD, dia 11. E esteja em oração, meus queridos, esteja em oração, para que o nosso Deus possa nos libertar dessa praga, dessa pandemia nojenta e desses ímpios que querem fechar a casa de oração do nosso Senhor Jesus. Repetindo, dia 4 de abril, nós retornaremos os nossos cultos presenciais às 19 horas e 30 minutos. E dia 11 retornaremos a nossa EBD, tá certo? Fique em oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.